noite a todos. Tá um prazer recebê-los em mais uma semana de trabalhos aqui na Casa Espírita. A Copa continua, mas o trabalho não para, né? Então, que a gente possa estar aqui, todos nós, imbuídos de bons pensamentos, bons sentimentos, dentro da esfera espiritual que abrange a todos que estão aqui presentes. A gente pede, né, gentilmente, que todos desliguem os celulares, tá? Que a gente possa se concentrar nas atividades que serão realizadas aqui na noite de hoje, tá? Então, primeiro a gente vai chamar a Rosa, né, para fazer uma leitura de ambiente, depois a gente na segunda parte. Boa noite a todos. A nossa leitura de hoje é sobre o nosso livro, né, Reflexões, que é um livro psicografado, que sempre traz muita mensagem bonita para todos nós. E hoje saiu, assim, que eu acho também maravilhoso, é o ter e o ser. 2 palavras, 3 letras cada, porém com significados tão diferentes. O ter, quando você for, fica aqui. O ser, quando você for, vai com você. E é isso que vai determinar seu futuro. Quanta energia desperdiçada no ter, que quando direcionada para o ser, poderia levar os irmãos a grandes transformações. Quando irão enxergar que é o ser que nos leva ao ter? Ter paz, ter amor, ter paciência, ter compaixão, ter misericórdia, ter compreensão da vida e das pessoas. Precisamos sair do ter para o ser, se quisermos realmente nos reformar nessa hora de grandes transformações. Temos que nos abrir para uma realidade maior, sairmos do nosso mundinho sem medo de nos machucar, pois é caindo que levantamos mais fortalecidos. O trabalho a todos espera. Precisamos de todos que quiserem se colocar à disposição com o coração aberto para ajudar ao próximo, sem preconceito, sabendo que os mais ajudados são os próprios trabalhadores, pois são os mais necessitados e compromissados. Portanto, mãos à obra, sem escolher tarefas, simplesmente se colocando à disposição. A oportunidade de trabalho é essa. Assim seja, graças a Deus. Nesse momento, vamos apagar as luzes, vamos procurar nos sentar confortavelmente, a respiração calma, suave. O momento de relaxamento inicial vai ser feito pela Sônia. Boa noite. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar profundamente, soltar o ar. Descruzar as pernas, soltar as mãos ao longo do corpo. Faça da sua respiração um ato consciente de desvencilhar-se dos problemas do dia a dia. Respire então profundamente. Solte-se, relaxe, abandone todos os problemas. Respire mais uma vez profundamente. Sinta que seu corpo ganha espaço no chão. Sinta que você é recebido com muito carinho pelo solo. Procure agora imaginar que você está numa praia. Visualize. Imagine. Procure criar uma imagem mental. Você se visualiza mesmo deitado tranquilamente na areia. Você sente o calor da areia recebendo o seu corpo. Entregue-se para essa sensação de conforto. Relaxe
Abandone seus problemas, respire profundamente. Procure visualizar o mar à sua frente. Você está numa praia muito bonita. As areias são claras, o dia é cheio de sol e o mar infinitamente azul. Você sente a força do mar. Você sente a liberdade do mar. O céu é imensamente azul. Você está vivendo um dia perfeito, um dia de sossego e paz. Deixe que essa atmosfera de luz chegue até você. Seu corpo está relaxado, sua mente está relaxada. Você agora caminha até a beira do mar e permite que as ondas limpem o seu corpo. Permita que essa limpeza aconteça. Respire profundamente e deixe que as ondas azuis desse mar limpem você de todas as dores, todos os enganos. Você está sendo embalado pela chama azul. Esse mar azul é a manifestação da libertação e da fé. Respire profundamente e deixe essas águas de luz limparem seu corpo. Dessa forma, você se sente cada vez mais em paz. Respire então profundamente e venha vestindo novamente o seu corpo. Respire e leve o ar às suas extremidades. Movimente seus pés, movimente suas mãos. Calmamente venha despertando, venha abrindo os olhos para o seu dia de uma forma melhor, mais positiva, mais luminosa. Você se sente livre, alegre e feliz. Que assim seja. Amém. Então vamos à nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Mestre Maior, Jesus, irmão amigo, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em vossa seara para mais uma semana de atividades na casa. Que os bons mensageiros de luz, nossos diretos guardiões, estejam presentes conosco, trazendo paz, energia, saúde, bons pensamentos construídos na nossa jornada na vida terrena, que também possam estar junto com o irmão palestrante de hoje, que fará o uso da palavra, e que a espiritualidade esteja sempre caminhando com a vontade do nosso Pai Celestial. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Amém. Então, com muita alegria recebemos hoje, nosso irmão da casa, Júlio Flores, grande Julinho, com o tema A Quem Servir. Julinho, é com você. Boa noite. Como nós espíritas acreditamos que coincidências não existem, nada por acaso, o tema que a Rosa escolheu para preparo de ambiente tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje, que é o ter e o ser, né? A grande efeméride da semana passada foi o tal do Black Friday. E é uma loucura o que a gente vê as pessoas fazerem. Ficarem 9, 10 horas numa fila e depois mais 6 horas no caixa para pagar. Tem alguma coisa de errado, né? E o capítulo que a gente trouxe para estudar hoje é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que fala que não podemos servir a Deus e a Mamon. E nós usamos esse capítulo como fonte de estudo, né? Também o livro Fonte Viva, de Chico, através com o Espírito Emmanuel.
o Livro dos Espíritos e o livro do Spence Lewis, A Vida Mística de Jesus. A gente vai falar um pouquinho sobre essa relação nossa com a divindade e com o material. Esse capítulo do Evangelho trata disso. Lá no início do capítulo diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? Pois ou adiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. E aí nós temos que prestar atenção, porque é uma linha tênue que separa essas duas atitudes que nós praticamos a cada ato nosso durante o nosso dia a dia e durante toda a nossa encarnação. É uma linha tênue. Às vezes você não percebe, mas você não está servindo a quem você queria servir. Então nós temos que estar atentos a isso. Emmanuel nos diz lá, através de Chico Xavier, que é necessário saber o que é mais importante, né? Fazer uma hierarquia de valores. Se a gente coloca em primeiro lugar os bens materiais, ainda não aprendemos a trabalhar para a aquisição dos verdadeiros bens. Aqueles, segundo diz Emmanuel, aqueles que o ladrão não rouba e a traça não come. Então, Emmanuel nos mostra com clareza os equívocos que cometemos, buscando todas as forças desse crescimento horizontal, que é aquele que o sistema acaba colocando de uma forma muito forte, porque a gente tem que viver dentro desse sistema. Que nós temos compromissos com os filhos para criar, com a casa para manter, com a vida material que é exigida, que a gente tenha, né? E a gente fica focado muito nessa questão, nesse crescimento horizontal. E aí a gente deixa de se empenhar no mais importante, que é o crescimento na vertical, né, nos valores do espírito. Achar o equilíbrio disso aí não é fácil, mas nós temos que estar pensando nisso o tempo todo, porque quando a gente pensa e quando a gente mede essa relação do ter com o ser, quando a gente mede, a gente procura mais ser do que ter, a gente consegue dar algum equilíbrio nessa relação. A gente consegue tocar o crescimento vertical, mas com essa preocupação horizontal, mas com essa preocupação com o crescimento vertical, que é o crescimento espiritual, que é aquele único que nós vamos levar daqui. Kardec comenta no Livro dos Espíritos que devemos entender por salvação o aperfeiçoamento espiritual. A evolução do ser, ela se dá só através do aperfeiçoamento espiritual. E Kardec diz que a salvação não é um ponto de chegada, mas é uma caminhada, né? É o despertamento das faculdades do espírito que vai acontecendo paulatinamente. Por isso que nós somos alertados pela espiritualidade a observar o equilíbrio do crescimento horizontal para o vertical. Observar. Ninguém vai deixar de viver no sistema, porque não tem como a gente se isolar. E a gente só evolui na convivência como um todo. Agora nós temos que procurar algum nível de equilíbrio nisso aí, né? Raul Seixas dizia que o lugar de ser feliz não é supermercado. Eu peguei o supermercado, que foi a grande história da cidade aí no final de semana, né? Peguei essa como parâmetro, porque é uma loucura. Porque é uma coisa muito... Aquilo não vai resolver o seu problema financeiro, né? Aquele desconto que você conseguiu a mais, aquela economia que você fez, ela não vai resolver a sua vida, não. Ela te traz estresse. Como a gente viu na rua, as pessoas estressadas, brigando porque o outro entrou na frente do outro, o outro imaginou que o outro estava entrando na frente. Uma coisa de doido, né? E isso acabou sendo inspirador para esse estudo, no sentido de que a gente está se jogando muito nessa coisa horizontal, nessa coisa do ter, né? E não é nem ter, não é? Você vê que não é, a gente não está falando aqui de riqueza. Quando eu falar de riqueza aqui,
vamos entender riqueza como aquilo que a gente tem. Tudo que nós temos material é a nossa riqueza, aquilo que nós conseguimos construir. Com o nosso trabalho, com o trabalho da nossa família, do nosso grupo. Então, essa é a riqueza. A riqueza nem sempre quer dizer você ser milionário, né? Então, vamos faltando nesse sentido. Segundo o Evangelho, o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. Olha a riqueza aí. Essa é a riqueza que nós temos, só aquilo que nós podemos levar desse mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Isso aí, é um direito, nós trabalhamos para isso. Então nós temos o direito de gozar do resultado do nosso trabalho. Nós só não temos que colocar isso. Uma coisa é você viver bem, a outra é você querer acumular. E quando você põe na sua mente que você vai acumular, você começa a atropelar essa linha tênue que separa, que nos é colocada a todo momento, que é a quem vamos servir, a Deus ou a Mamon. Quer dizer, o que a gente possui então? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais é o que trazemos e levamos conosco. Trazemos de outras encarnações e levamos conosco. E isso ninguém tem o poder de tirar da gente. Ninguém. Nem Deus se coloca nessa situação, sabia? É interessante isso, né? Deus não nos tira nada do que a gente já conquistou. Deus nos dá a oportunidade de a gente crescer mais, tanto quanto a gente quiser e tiver vontade. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não nos tira nada, Deus não nos pune, Deus não nos castiga. Deus só quer o nosso bem. Basta que nós tomemos a iniciativa e Ele vai nos dar a sua mão e vai nos levar para diante nesse crescimento vertical. Então depende de nós ser mais rico em nossa partida do que éramos em nossa chegada. E para ser rico na nossa partida, mais do que éramos na nossa chegada, nós precisamos mais ser do que ter. E é na construção dessa fortuna moral que Deus espera o nosso empenho. Tem um pessoal que critica uma moça que canta uma música de Natal, todo mundo já sabe quem é, né? Mas tem uma pergunta fundamental ali naquela música. Então é Natal. E o que você fez? É um questionamento importante que a gente deve fazer, porque Santo Agostinho nos sugeria que todos os dias nós poderíamos melhorar muito a nossa vida se todos os dias, ao final do dia, nós fizéssemos um balanço de tudo aquilo que nós fizemos durante o dia e tirássemos a conclusão do que foi bom, do que foi ruim, onde que a gente tinha que melhorar, se aprimorar e aonde que a gente tinha que continuar. Né? E essa proposta que a Simone canta no Natal aí, né? Eu acho que ela me toca essa frase. Né? Então é Natal e o que você fez. Um ano de oportunidade para a gente se afastar desse objetivo permanente do ter e melhorar o nosso ser. São Luís nos alerta que o nosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. E São Luís, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís fala isso. Fala que o nosso apego às coisas materiais sufoca as nossas faculdades amorosas. Não devemos esquecer que todos os bens materiais que conquistamos vêm de Deus. Nada nos pertence na terra, nada é nosso. A morte nos despoja do corpo, que é um bem material também, e dos bens materiais, esses que nós damos tanto valor. Nós somos depositários, não proprietários. E Deus nos empresta na condição de devolvermos, e que pelo menos o supérfluo seja revertido à caridade. O bem que Deus nos confiou
não deve aguçar a cobiça em nossos corações. A riqueza, aí eu volto a lembrar quando eu falo de riqueza, é tudo aquilo que nós temos. A riqueza é igual ao nível evolutivo de cada um tem um determinado patamar. Todos nós somos ricos em alguma coisa. Então a riqueza que nos é permitida tem um caráter sagrado, que é o exercício da caridade. E a nossa tarefa fundamental é ser o administrador inteligente desse legado. Essa é uma época boa para você lembrar disso. Eu gostaria muito que o espírito de Natal durasse 12 meses. Eu gosto desse período, porque as pessoas ficam mais leves, mais suaves, o coração fica mais aberto. Nós estamos aqui na campanha para fazer as cestas de Natal das 50 famílias que a gente ajuda aí, e está muito legal, as pessoas estão participando, estão ajudando, sabe, isso era muito legal que isso funcionasse o ano inteiro. E não acontece só nessa casa, acontece em vários lugares, né? Os espíritos se desarmam. Eu espero que as famílias até se voltem a se falar, né, depois de tanta confusão. Esse período de Natal, os bons espíritos, né, a espiritualidade amiga, que Deus nos cubra, né, da paciência, da tolerância, para que a gente resgate as perdas que tivemos nesses embates, nesse período aí tão difícil que nós tivemos aí desde o início da pandemia. Então, a nossa tarefa fundamental é a caridade. E nós não podemos esquecer que teremos que prestar conta de forma inexorável dessa prova que nos foi confiada. Isso é, todos nós, com absoluta certeza, pelas informações que a gente recebe e as orientações espirituais, todos nós, quando fazemos o nosso projeto encarnatório, nós nos comprometemos em amar ao próximo. Nós nos comprometemos com a caridade. E a gente leva alguns anos depois que a gente reencarna para começar a se dar conta de que nós temos esse compromisso, né? Não é à toa que as casas espíritas têm poucos jovens, né? A gente vê o pessoal mais, depois dos 40, 35, 40, começa a procurar, porque começa a tocar, porque esse compromisso ele está interno, está guardado em você. Em um determinado momento ele começa a mexer consigo. Então, isso com todas as pessoas, né? E ele começa a procurar a religião, né? Que é o religar. As pessoas procuram a religião para se religar com Deus. E aí ele começa a tomar consciência de que perdeu algum tempo, né? Mas não existe tempo perdido. Na verdade, para se fazer o bem e para se resgatar a nossa caminhada em direção ao ser, não existe tempo, né? Deus está sempre à nossa disposição, a espiritualidade está sempre à nossa disposição para que a gente retome essa caminhada a partir do momento que a gente deseja. Nós temos que desejar. Mas nós vamos ter que prestar conta. Segundo o Evangelho, Deus dá a riqueza a quem parece capaz de geri-la em proveito de todos, né? O rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Aquele que recebe no mundo, que no mundo chama de uma boa fortuna, deveria dizer a si mesmo: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dá-me a força de cumpri-lo segundo a sua vontade. São Luís alerta que ele nos ensina do desapego aos bens terrenos. Nós devemos exercitar o desapego aos bens terrenos e que saibamos nos contentar com o necessário. Se somos pobres, não devemos invejar os ricos, pois a fortuna não é necessária à felicidade. E a gente sabe ter exemplos disso o tempo todo, né?
Se somos ricos, não devemos nos esquecer que esses bens nos foram confiados e que teremos de justificar o emprego deles. Numa determinada hora, a gente vai ter que prestar conta, né? E aí eu quero lembrar de novo, é a riqueza possível, aquela que nós temos. Essa riqueza, por mais simples que ela seja, ela tem que ser usada também para a caridade. Fora da caridade não há salvação. Aquele que dá ao que tem menos, quita-se da dívida que contraiu com Deus. É assim que Deus espera. A riqueza que nós recebemos, qualquer que seja o tipo de riqueza, se nós dividirmos, nós estamos quitando com Deus. Estamos resgatando promissórias que nós assinamos com a espiritualidade. Então, ao escolher quem servir, devemos ter consciência da lei de justiça, amor e caridade. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 873, Kardec pergunta: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E os Espíritos respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá, é uma conquista. Ter a capacidade de se indignar com a pobreza, com a miséria, com a fome. Esse sentimento, ele é um progresso moral. Por isso que a gente sempre alerta que não percamos a nossa capacidade de indignação com as coisas erradas que a gente vê, principalmente nessa questão da miséria e da fome. Que eu diga Darcy Ribeiro, né? Da forma indigna que a gente vê as pessoas vivendo, né? A profusão de pessoas tentando sobreviver, vendendo bala na rua, catando latinha, sabe? Nós somos o maior reciclador de alumínio do mundo, acho que é o terceiro maior do mundo, né? E isso parece que é uma boa notícia, né? Não é, porque não é uma coisa de consciência ecológica, nem de preocupação com o meio ambiente. É uma necessidade de uma parte dos nossos irmãos que sobrevivem coletando esse material para reciclar. Tudo isso nos afeta diretamente, apesar da gente flutuar por cima dessas situações achando que nada disso nos afeta ou não tem nada a ver com a gente. Toda vez que uma pessoa não tem um prato de comida, nós estamos diretamente envolvidos nessa situação, porque isso é resultado da incompetência nossa como seres humanos de distribuir o que nós temos em excesso. A gente joga mais de 50% da produção de alimento mundial no lixo. Nós produzimos alimentos que dá para alimentar 2 vezes a população do mundo. E tem gente morrendo de fome. É só a gente olhar para a nossa casa e ver os excessos que nós temos. Desde comida até de bens, de roupa, A gente não usa 90% do que a gente tem dentro de casa. Então é isso. A riqueza, a grande função da riqueza é a solidariedade. Tudo que Deus mandou Jesus à terra para que ele nos desse o exemplo do que deve ser feito, né? Jesus não tinha nenhuma casa para morar, né? Então, é lógico que nós vivemos em outra realidade, né? Nós não podemos nos comparar. Mas, no sentido do amor ao próximo e da caridade, nós temos que rever a forma como nós lidamos com isso. Esse olhar de paisagem, porque
o que acontece? Esse pessoal vendendo bala, fazendo malabarismo na rua, está virando paisagem. Já não nos incomoda mais. Incomodava no início, né? Já não incomoda mais. A gente vai... Tudo vai se tornando paisagem. A gente tem uma capacidade muito grande de se adequar, né, às situações. Então, tudo aquilo que num determinado momento parece ser muito grave, muito que nos incomoda pela gravidade, pela situação, com o tempo vai ficando no esquecimento. É uma relação invisível. Acaba, fica invisível. Mas invisível porque nós nos negamos a olhar. Porque a gente dá um jeito de olhar para o outro lado, né? Então é Natal. E é um momento muito legal, que a gente pensa mais nos outros, a gente fica mais solidário, a gente participa de ações de solidariedade, né? E quando chega o ano novo, até o ano novo a gente leva, né? Comemora, bota a roupa amarela, pula a ondinha, mas depois vem o mundo real, traz as contas, né? Os impostos, o material da escola, o IPTU, o IPVA. Aí a gente se embrenha nessa selva do ter, né? Nesse envolvimento horizontal, e a gente começa a espraguejar, né? Já percebeu que em janeiro as pessoas começam a espraguejar, passa toda aquela coisa, aquela aura de paz, coisa do Natal, e as pessoas começam a espraguejar contra os impostos, contra a escola, quanto ao aumento do salário mínimo. E aí a gente leva o ano nessa balada de novo. A gente só vai lembrar de novo que somos cristãos, que devemos amar ao próximo no próximo Natal. Nós temos que estender esse período do Natal por mais tempo, para o nosso bem, sabe? Porque fazer caridade, ajudar ao próximo, serve mais a nós do que a eles, né? A gente sempre tem o cuidado, quando a gente faz o nosso trabalho aqui, de preservar a pessoa que está recebendo o auxílio, porque para ela é muito ruim, é bom para a gente, né? Assim, o Natal, quando o pessoal fica todo bonzinho assim, eu tenho a impressão, mas eu quero que seja só uma impressão, que parece compra de indulgência, sabe o que é? Você ajuda na cesta, ajuda ali e aqui, para poder ter aquela ceia farta e não ficar com dor de consciência. Então, se a gente estender essa caridade, se nós nos aproximarmos de Deus e nos afastar de Mamon, se a gente souber a quem servir, nós vamos manter essa conduta durante todo o ano. E essa é a grande tarefa e missão da comunidade espírita. A comunidade espírita faz isso. A comunidade espírita trabalha o ano inteiro em prol do próximo. Mas o nome diz comunidade espírita. A gente tem que fazer isso contando com o conjunto da casa, né? Todos os desencarnados, que hoje são a maioria avassaladora, e o Brasil jogou, né? Então, tudo bem, né? O pessoal tomou uma cervejinha, não tem nada a ver se vir para casa espírita à noite, depois de ter bebido e tal. Não tem problema nenhum. Futebol também faz parte, eu adoro. Assisti hoje, mas não bebi, porque eu tinha que vir para cá. Mas a boa notícia é que nós estamos no bom caminho. A comunidade espírita caminha, outras comunidades também, eu não posso falar por elas porque eu não estou lá, não participo, mas da nossa eu posso falar. Existe um trabalho durante todo o ano, em preocupação em ajudar quem está em dificuldade, em preocupação com o abrigo, né? A gente trabalha o ano inteiro nesse sentido. Então a gente se afasta de Mamon quando a gente faz isso. Mas a preocupação maior, aquilo que mais me incomoda, são os detalhes. Eu sempre falo isso, porque a gente peca muito nos detalhes. Porque essa linha, como eu disse, vou repetir, é tênue. Então nós temos que estar atentos, nós temos que nos educar,
educar o nosso pensamento, para que a gente não se afaste tanto de Deus, e às vezes no detalhe, e às vezes sem perceber, né? Porque existe nós temos alguns defeitos que são estruturais, né? E esses defeitos estruturais, né, que a gente carrega, preconceitos, né, pensamentos, a gente trabalha eles lentamente. Na verdade, a primeira atitude que nós devemos ter é a de desconstruir os nossos defeitos. A partir do momento que a gente entende que nós estamos desconstruindo os nossos defeitos, nós estamos caminhando. A minha filha diz que eu sou um macho em desconstrução, né? E graças a ela, porque ela tem me ensinado muito sobre as questões dos preconceitos estruturais que a gente tem, e ela vai me alertando e a gente vai corrigindo, né? Nós temos que estar muito atentos a essa juventude que tem uma forma de viver e de entender o próximo melhor que a gente, né? Num mundo em que as coisas mudaram muito, a diversidade é muito grande, e essa juventude, uma boa parte dela, graças a Deus, tem essa capacidade de saber fazer esse filtro e nos ensinar. Então eu me sinto elogiado quando ela diz que eu sou um macho em desconstrução, porque eu tenho consciência, eu tomo consciência do meu preconceito e vou trabalhar ele. Essa é uma forma da gente se afastar de mamão e dessa linha tênue. E essas situações, elas acontecem diariamente. Às vezes, a partir do momento que você educa o seu pensamento, você já começa a não verbalizar esse sentimento. Você já melhorou. Aí você vai trabalhar ele internamente. Esse trabalho, ele é mais fácil, né? Porque aí você vai lidar você com os seus demônios, né? Porque o demônio não existe, né? O demônio não existe. O demônio somos nós que criamos. O demônio é uma propriedade nossa. Nós lutamos contra os nossos demônios. Por isso que quando Kardec nos propõe essa indagação a quem servir, porque nós temos que servir a Deus e a Mamon, é exatamente escolher qual o caminho que nós vamos querer para a nossa encarnação. O que nós queremos levar de legado, que é o que nós vamos levar. Daquilo que nós fizemos para o bem ou para o mal. E esse progresso moral é interessante, porque esse progresso moral Deus pôs no coração de todos os homens. Todos nós temos essa chama divina dentro de nós. Deus está dentro de nós. E é por isso que às vezes a gente encontra, frequentemente, entre as pessoas mais simples, as noções mais usadas de justiça, do que entre as pessoas que, né, que têm mais saber, que teve mais acesso à educação formal, né? A gente que tem oportunidade, nós aqui em Friburgo temos uma zona rural grande, e a gente conhece tanta gente simples, né? E que tem uma sabedoria, que é uma coisa linda, que tem um sentimento de caridade muito grande, e que são ricos dentro daquele universo deles, se sentem bem, distribuem, sabe, vivem em comunidades, são solidários. Em comunidades rurais, a solidariedade é fundamental, porque as pessoas moram distantes, elas têm os vizinhos, o Estado aparece muito pouco por lá, né? Um postinho às vezes, mas a comunidade ela depende um do outro. E essas pessoas são muito sábias, né? Você conversa horas a fios com essas pessoas e você aprende muito, se você tiver se colocar à disposição para isso. Essas pessoas mais simples, né? A gente teve aqui semana passada um documentário sobre as rezadeiras. Todas elas, uma por uma, pessoas extremamente simples, mas com uma sabedoria, uma capacidade de amor ao próximo, que a gente que vive nessa corrida horizontal não tem capacidade de desenvolver, sabe? E vivem bem, felizes com aquela tarefa que elas fazem, que elas cumprem. O Livro dos Espíritos, que é um livro sempre atual, e o Livro dos Espíritos você deve abrir uma página, pelo menos uma vez por semana, porque ele é atual demais.
aquele terceiro livro das leis morais. Então eu indico a todos que abram pelo menos uma vez por semana. No terceiro livro, o livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. Ali dentro, no terceiro livro, as leis morais. Todo mundo deve abrir uma vez por semana. Entendeu? Que é de uma... É um manual de instrução para o bem viver. Então o livro dos Espíritos diz que nos mostra que mesmo sendo a justiça uma lei natural, os homens a enxergam de maneira diferente. Nós estávamos falando do homem mais simples e daqueles que acham que tem mais conhecimento, né? Por quê que a gente enxerga de maneira diferente? Porque a gente mistura paixões ao julgamento, né? Que a gente está sempre julgando. Então a gente altera esse sentimento, o sentimento de justiça, a gente altera através desse julgamento, dessas paixões que nós vamos adquirindo no nosso caminhar. E como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, a gente acaba vendo as coisas sob um falso ponto de vista. Na questão 877, nós somos alertados que a necessidade de viver em sociedade nos acarreta obrigações. E a primeira de todas é de respeitar o direito dos semelhantes. Aquele que respeitar os direitos, esses direitos, um direito semelhante, será sempre justo. Então a gente de novo é alertado aqui a quem servir. O verdadeiro justo pratica o amor ao próximo e a caridade. Tudo que nos leva a ser melhores se resume a amor e caridade. Então nós temos o norte. Todos nós sabemos quando estamos errando e nós sabemos quando estamos acertando. A gente erra sabendo que está errando. É claro isso. Todo mundo sabe. Mas nós temos o livre-arbítrio. Paulo diz que na caridade estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Então nós temos que estar atentos, porque nós estamos aqui vivendo para construir a nossa partida para a pátria espiritual. E o que nós queremos levar como legado é uma grande tarefa, uma grande missão de caridade, que é o que vai nos tornar nobres, nos tornar melhores. Então ele diz isso, que na caridade estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte nós viveremos em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. É o que nós vamos levar, é o ser. O ter vai ficar por aqui. A gente tem que se preocupar menos em ter e mais em ser. Tem uma coisa linda que Jesus diz. Jesus disse que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Só esses entrarão, que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus trouxe uma mensagem de esperança que pode ser resumido nesses termos. Crede em mim, em meus ensinamentos, amai o vosso próximo e agi com amor para com todos. Deixai que a esperança seja o cerne de vossos atos, porque depois dessa existência há uma vida mais perfeita. Jesus nos promete uma vida mais perfeita. Digo-vos isso em verdade, pois venho de lá, e para lá os guiarei. A simples aspiração não é suficiente. Só a vontade não é suficiente. Para conhecerdes essa vida mais perfeita, deveis começar a compreendê-la desde agora. Primeiro encontrando-a em vós mesmos.
no reino dos céus que está dentro de vós. Em seguida, na humanidade, através de atos de amor e caridade. Jesus é espírita, perceberam? Ele nos promete a pátria espiritual. Ele diz que ele veio de lá e de para lá ele nos guiará. E ele diz que o caminho é encontrar o reino do céu dentro de cada um de nós, a chama viva de Deus que está dentro de cada um de nós, e na humanidade, através dos atos de amor e caridade. Esse é o caminho vertical, amor e caridade. É a forma como nós podemos usar essa construção vertical que a sociedade nos obriga, que faz com que a gente levante todos os dias de manhã e vá para a labuta, para dar conta da família, para dar conta do Estado, mas que também temos que dar conta daquele irmão que precisa mais. É uma responsabilidade nossa. Essa é a proposta de Jesus para essa pergunta: a quem seguir? A quem servir? Né? Nós temos que servir a Deus. E servir a Deus é caminhar nessa construção vertical, ou nessa construção horizontal, mas pensando na vertical. E isso pode ser convertido através do nosso amor ao próximo e através da caridade. Então é Natal. Que possamos fazer desse período que chega agora tão leve, tão suave para a humanidade. Diz os espíritos, a psicosfera do mundo muda. Eles olham de lá para cá e as coisas se suavizam. A terra fica mais azul nesses períodos em que a gente se une em torno do objetivo, em torno do amor, da paz. Então, que a gente consiga fazer isso mais vezes durante o ano. Isaías já dizia, eu falo sempre de Isaías aqui, o profeta Isaías dizia da tecnologia da prece. A prece pode transformar qualquer profecia, por mais terrível que ela seja. Ao nos unirmos em prece, ao nos unirmos em torno do objetivo da paz, do amor, da caridade, nós podemos transformar o planeta. E isso começa na nossa casa, com cada um de nós. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, isso se transforma em energia. Essa energia, ela sai do seu entorno, ela vai gerando uma espiral, e é uma espiral transformadora. Ela vai crescendo, ela vai se juntando com outras pessoas que também estão pensando dessa forma, de dar pelo bem, pelo bom objetivo, e a gente transforma a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país. A gente pode transformar o planeta a partir do momento que a gente escolha a quem servir. E servir a Deus é o melhor caminho. Muito obrigado. Força, coragem e fé. Muito obrigado. Obrigado, Júlio, pelas palavras, pelo estudo de hoje. E agora vamos nos preparar para os passes. Concentração, tá? Muita paz no coração. Vamos então abrir os nossos corações para podermos receber as bênçãos maravilhosas que serão derramadas sobre nós. Que Maria, nossa mãe, com seu Filho bem-amado, Jesus, nosso Mestre, todos os mestres ascensionados e arcanjos que se acerquem de nós, nos ajudando a encontrar o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa saúde e a nossa sabedoria. Agradecemos também a Bezerra de Menezes, pedindo que ele derrame sobre nós o que nós precisamos e o que merecemos, curando o nosso corpo e nossa alma, nos aliviando das dores, das aflições, dos desesperos. Pedimos a Francisco de Assis, nosso querido Francisco de Assis,
que nos ajude a encontrar o nosso caminho. E vamos fazer a oração dele, que é a verdadeira oração de transmutação. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nascemos para a vida eterna. Amém. Quando bebermos nossa água fluidificada, imaginemos que ela vá direto ao nosso coração e de lá cure nossos corpos físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Encerrados os passes, então vamos à nossa prece final. Senhor Deus, meus bons guias de luz, agradecemos por mais uma noite de estudos, de trabalhos realizados na casa, que todas as preces aqui ministradas possam ser direcionadas a todos os irmãos presentes e ausentes, a todos aqueles também que sofrem nos hospitais, nos cárceres, nos manicômios, nos orfanatos. Todas as preces também se estendam aos irmãos que não puderam estar aqui presentes e que possamos sair daqui oxigenados, revigorados e darmos continuidade cada vez mais fortalecidos à nossa jornada. Obrigado, Senhor, fica conosco, que assim seja. Tá? Então agradecemos, lembrando que a campanha, né, da doação de alimentos para as cestas de Natal, todos aqueles que puderem contribuir, toda ajuda é bem-vinda. Tá, os trabalhos sendo realizados na casa durante a semana, durante a Copa, o trabalho não para, tá? E, no mais, que a paz do Mestre possa guiar todos até os seus lares. Uma boa noite, que assim seja.